Muito bem, irmãos, voltamos com as nossas aulas de Pentateuco, Introdução Bíblica 1. Agora a 15ª aula, falamos na aula passada sobre Abraão, Abrão e Abraão, né? Que viveu 175 anos e a promessa, ele entrou em Canaã com 75 e morou mais 100 anos ali, falecendo com 175 anos. É bom a gente ter a recapitulação aí que Abraão foi contemporâneo de Noé por 58 anos. Noé, que viveu 950 anos, 350 dele depois do dilúvio, acabou vivendo com Abrão, 50, Abrão no caso, né, que até 98 é Abrão, por 58 anos. Com certeza conversaram muito e ficaram sabendo daquelas histórias do dilúvio todas, e o Noé, que tinha conhecido até o Sete, por exemplo, né? Então tiveram um relacionamento interessante e puderam passar muitas revelações e muitas diretrizes daqui aos primeiros tempos, né? Vamos continuando agora, falando um pouco de Isaac. Isaac, então, o nome é sorriso, porque naquela feita que os anjos vieram, o anjo do Senhor, na teofania, Jeová, Jesus aparecendo no Velho Testamento, nos cavaleiros de Manre, e revela que Sara vai ter filho, ano que vem voltarei a ti nessa data e trarei um filho, a Sara ri. Como os judeus punham o nome dos meninos de acordo com o que acontecia, né? O menino chamou sorriso, risada, né? Então esse Isaac nasceu quando Abraão já tinha 100 anos de idade. Depois, então, Ismael tinha 14 anos já, né? E a circuncisão foi feita com 99 anos. Então, o Isaac aparece o nome dele na Bíblia 133 vezes, sendo que 115 é no Velho Testamento e 18 no Novo Testamento. Ele nasceu em Gerar, na parte baixa ali, entre Cádiz e Sur, onde moravam os filisteus, né? Foi circuncidado ao 8º dia, conforme manda a lei levítica, ainda que não tínhamos essa lei, e foi desmamado aos 5 anos. E depois de 5 anos tem o episódio dele do Moriá, né? Ele habita no poço de Beer-Lahai, um poço embaixo ali daquele evento aqui onde Agar tinha estado com Ismael. E acontece a segunda fome na terra, e ele então retorna para Gerar, e nós temos o episódio dos filisteus entulhando os poços que Abraão tinha cavado antes. Isso aí vai dar uma confusão, e eles vão acabar resolvendo isso aí depois, né? A questão dos poços. Aí os poços, o primeiro poço é Ezeque, contenda, eles contendem com ele, o segundo é uma coisa, o terceiro é Reobote, é quando eles não mexem com contenda, aí ele diz alargamento. E o poço principal de Isaac é o poço de Beersheba, que é o poço do Sete, né? Beersheba, poço do Sete, Sheva, juramento, Sete. E casou com Rebeca, que foi, né, buscada lá pelo Eliezer. Rebeca teria uns 15 anos por aí, parente dele, prima dele, né? Ele já tinha 40 anos de idade nessa época. Durante 20 anos ele orou para que essa mulher tivesse filho. Veio os filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú peludo, Jacó suplantador. Nasceu então quando o Abraão tinha 160 anos. Abraão viveu 15 anos ainda com esses meninos aqui. Jacó e Esaú viveram 15 anos com Abraão. E nós temos aí o caso da Rebeca, que quando foi nascer esses meninos, houve uma palavra profética dizendo que o menor seria superior ao maior e tal. E ela quis ajudar Deus. Ela não esperou Deus fazer a obra, né? Primeiro, o Jacó já tinha feito, com o pai da primogenitura, trocando um prato de lentilha com Esaú. E lá depois vai dizer no Novo Testamento que Esaú foi profano por um prato de lentilha, uma coisa momentânea, por fome. Vendeu essa primogenitura, né? Direito, porção dobrada que tinha o primogênito. E aí ia dar uma mãozinha a Deus, a Rebeca também dá, né? Faz aquela encenação toda, matando o cabrito, colocando os pelos na mão do Jacó, assim, para passar por Esaú, engana o pai dele, que já estava meio cego, tão novo, né? Mais ou menos uns 60 anos de idade, tinha o Isaac, quando os meninos nasceu, né? Então, 20 anos orando por ele, casou com 40, tinha 60. Talvez ele teria uns 100 anos no máximo. Para quem viveu 180, ele ficou novo, ficou velho muito novo, né? Ficou cego muito novo. Eli morreu com 90 e poucos anos, já cego também. E mentiu, mentira, para Rebeca, não é isso? Brinca. Aí encontra, né, depois nesse caso do Abimeleque, que repete aquela velha história que o pai dele tinha feito, enganado o rei de Gerar, Abimeleque. O Isaac também faz a mesma coisa. Fala que a Rebeca não é a mulher dele, que é irmã dele, e um dia estão morando ali, moraram bastante tempo ali naquela região.
o rei vê ele brincando com ela, para ela brincar e acariciar. Estava namorando, né? E aí ele chama a atenção dele e ele então vai embora dali. Ele sai dali. Foi nesse local também que ele produziu as 100 medidas. Uma produção extraordinária para aquela época, não tinha adubo, né? Então no Vale de Gerar, ele depois sai dali, vai para o Vale de Gerar, depois acaba indo para Berseba. Constrói um altar também por ali. E a morte de Abraão acontece no ano de 175, os meninos estão com 15 anos e o Isaac está com 75 anos. Esaú, então, depois, quando dá 40 anos, os meninos já começam a casar. Esaú arruma duas mulheres ali mesmo, perto, Etéias, uma chama Judite e outra Bazemate, e essas mulheres vão ser um espinho para Rebeca, vão bagunçar a vida dela, duas noras que não presta, né? Então eles tinham 40 anos já, e aí temos o caso, já citei, da primogenitura. Então, quando acontece esse caso do engano que Rebeca arquiteta com Jacó, o Esaú fala: o dia que papai morreu, mata esse meu irmão. Então nós encontramos aí a Rebeca dizendo que está aflita e triste com essas noras que ela tem, que não queria que o Jacó casasse ali. O Jacó era mais de casa e o Esaú mais da roça, né? Então o próprio Isaac manda ele lá para Padã Arã, vai para lá, meu filho, procura lá meus parentes, casa por lá, né? Envia ele para Padã Arã. E lá então ele vai adquirir as esposas, e já é um outro episódio. Então vamos ver algumas coisas aqui de cronologia bíblica, né? Nosso tempo ainda temos alguns minutos aqui. Então vamos ver aqui. Mais ou menos, então temos aqui Agar, já disse, Agar era daquele tempo que o Abraão teve no Egito, né? Ele ganhou de presente, deu presentes, uma das presentes era essa moça, que era como se fosse uma ama, uma escrava, não é isso? O episódio de Sodoma e Gomorra também acontece nesse ínterim, né? Nesse meio tempo aí, no ano 2048 da fundação do mundo. Abraão nasceu em 1948, 2048 é quando há a destruição de Sodoma e Gomorra, por causa do Ló, que ele é salvo, né? E ele vai, e é bom, importante ressaltar que não destruiu Sodoma e Gomorra só, é Sodoma e Gomorra demais Zeboim. Só escapou a pequena Zoar, porque o Ló pediu para ficar nela. Aí não queimou a cidade, também não caiu fogo e enxofre. Mas não ficou não. Ele só ficou uma noite lá. Na noite seguinte foi para o meio, no meio da caverna, no meio do mato, né? Saiu da cidade. E acabou que a cidade escapou. E aí nós temos o episódio da geração dos dois meninos, né? Moab e Edom. E Amon. Moab e Amon, Ben-Ami. Das meninas próprias dele. As meninas embebedaram o Ló, não é isso? E acabou que o Ló fecundou as duas e tiveram esses meninos, dois filhos depois que vai dar problema, né? Moab, Moabita, Ruth era Moabita na genealogia de Jesus, e o Amon, Amonita. Então, o nascimento de Isaac, já falei, a expulsão de Ismael, Isaac mais ou menos desmamado com 5 anos, né? E Ismael estava zombando dele. E o Isaac então viveu 35 anos com Terá. Terá que viveu 60 anos depois que Abraão saiu de Arã, de Padã Arã. O Estevão, quando diz lá que no ano que morreu Terá, que ele saiu, ele foi uma missão. Aquilo ali não bate com a história bíblica, não. Foi Estevão lá no Atos dos Apóstolos, fazendo aquela descrição histórica do povo judeu, da história do judaísmo, e fala isso, que no ano que morreu Abraão saiu. Negativo. Ele viveu mais 60 anos ainda lá em Padã Arã. E o próprio Isaac chegou a viver 35 anos com Terá, que é o pai de Abraão, Abraão pai de Isaac, né? Então o avô de Isaac. E, inclusive o Serug também, que é um dos antecedentes de Isaac. Isaac viveu 1 ano com Serug. Né? Noé ele gerou a Sem Arfaxad, Arfaxad Selá, Selá Peleg, Peleg Serug, Serug Naor, Naor Terá, Abraão. Então era bisavô dele aqui, ele viveu 1 ano com ele. Isaac foi desmamado, né? E o Ismael então teve que ir embora. Então o Terá viveu 60 anos depois ainda de Abraão e sua família ter deixado Padã Arã. Isaac viveu 35 anos com o seu avô. E Deus pede a Abraão a vida de Isaac. Isso aí acontece. A Sara morre com 127 anos, né? Abraão tem 137 no caso.
Então já tinha aí bastante tempo que Abraão. Sara é mais nova que Abraão, 10 anos. E então, Betuel, já contei o caso aqui do Betuel, que é o pai de Rebeca, não é isso? E o outro irmão de Rebeca é o Labão, que depois vai dar um trabalho muito sério, né, na vida do Jacó. Então nós vamos ficando por aqui. Isaac tinha 40 anos quando se casou, Rebeca tinha mais ou menos 15. E então é isso aí. Na próxima aula a gente vai falar sobre Jacó e a vida dele, a viagem dele, ok? Um abraço.